Olá, meu nome é Fernando Francisco Bana, estou aqui na rua Piauí 830, a Toca do Coelho, Coelho pai, meu pai e minha mãe, Dona Maria, onde eu nasci e cresci com meus irmãos, Rafael, Eduardo, Ricardo e eu, o quarto. A minha história na música ela começa muito cedo, as minhas primeiras referências musicais, né, elas vêm ali de 1987, quando eu estudei no Sesc de Paranavaí, ali perto da Praça dos Pioneiros. E a minha primeira recordação assim, musical marcante eram as visitas de Dorival Torrente, que trabalhava no Sesc, e ele ia com violão na nossa turma e era distribuído então instrumentos de percussão, cocos, claves e panderolas para as crianças. Eu era uma delas, ainda aos 6 anos, e ele tocava músicas do Vinícius de Moraes e outras cantigas populares, folclóricas, né? E a gente ia acompanhando o ritmo ali conforme ele cantava. E isso ficou muito marcado, porque depois, mais tarde, eu vim trabalhar com musicalização e muito do que eu aprendi lá com 6 anos, com o Dorival Torrente, com brincadeiras musicais, né? Muito disso ficou na minha cabeça e eu reutilizei isso. Em 88, eu não tive em Paranavaí, a gente teve uma mudança de 1 ano familiar e voltou em 89, quando eu ingressei no grupo escoteiro Guidelari Gaudí, que ficava a sede ali em frente ao Noroestão, famoso Campo dos Escoteiros, fundado por um frei alemão chamado Frei Jerônimo. Frei Jerônimo, ele ensinava todo mundo a tocar flauta nos escoteiros, né? Então, meus 2 irmãos mais velhos, por eles serem escoteiros há mais tempo, então eles já faziam essa aula, já tinha essa referência dentro de casa, da flauta doce, e passei a fazer aulas de música com o Frei Jerônimo, que foi meu primeiro professor ali de me ensinar, né, um pouquinho da iniciação à teoria e as primeiras notas na flauta doce. Logo depois, na banda, os escoteiros também tinham uma banda muito legal de coreto, uma banda assim com instrumentos de sopro, percussão, né? Que era o maestro Jeremias era responsável. Ele foi meu primeiro professor de teoria com método de bona, né? Tapinha na mão aqui, contagem de tempo, compassos, divisões. Foi o maestro Jeremias. E o primeiro instrumento de metal que eu toquei foi o saque-genes. Era chamado saque-genes, é uma espécie de bombardino pequeno, eu não sei explicar muito bem, de 3 pistos, né? E então aqui em azul aí sou eu aos 10 anos, em 1991. Aqui é uma apresentação no Campo dos Escoteiros dessa banda. Eu estou aqui tocando o meu instrumento. Ao lado, de camiseta branca, é meu irmão Eduardo tocando trompete. Mais à frente ali dele vai ter o Lisandro e depois dele vai ter o Ricardo, meu outro irmão, tocando clarinete. Meu irmão Rafael estava um pouquinho para trás ali, na fila de trás. Então você imagina que aqui tinha 4 irmãos aqui nessa banda aqui tocando. Era uma banda de coreto muito legal dos escoteiros. Grupo escoteiro Guidelari Gaudí. Logo depois disso daí, através da igreja que a gente frequentava, a igreja São Sebastião ali no centro, famosa igreja São Sebastião, grupo Josemistas, famoso grupo Josemistas. Então a gente tinha a responsabilidade da música aos domingos ali. Então eu ficava sempre rodeando ali, vendo os outros instrumentos, mas era uma certa hierarquia, porque uns tocavam cordas, outros teclado, instrumentos de percussão e canto. Então durante a missa a gente fazia o que dava, mas depois da missa, informalmente, a gente trocava mais informações sobre esses instrumentos. Em casa tinha um violão, que minha mãe tinha ganho de aniversário, nunca tocou instrumentos, minha mãe e meu pai, né? Nunca foram músicos. Mas através desse violão, meu irmão começou a fazer aula de violão, começou a aprender os primeiros acordes. A gente tinha acesso. Era muito difícil fazer aula de violão, porque
porque eram poucos professores, era cara a coisa, né? Não era muito popular assim se estudar música, se adquirir um instrumento não era muito simples na época. Mas em casa tinha dois instrumentos reais assim de corda, que era o violão e tinha uma craviola que não era usada. Essa craviola, que é um violão de 12 cordas, né? Uma craviola. Ela não era usada, estava lá até sem corda e tal. Então eu fui lá e distribuí 4 cordas dentro dessas 12 chaves que tinha, né? De maneira uniforme, para ficar um distanciamento legal. Coloquei a Sol, a Ré, a Lá e a Mi. E através das revistinhas e procurando a tônica dos acordes, eu comecei a procurar o entendimento do contrabaixo. Ainda muito criança, aí uns 11, 12 anos, provavelmente. E comecei a entender um pouco desse universo do contrabaixo ali, as tônicas dos acordes, para poder acompanhar o meu irmão a tocar violão. A gente colocava os discos de vinil para rodar ali e ficava tentando buscar as notas, e íamos brincando e aprendendo. Um pouco mais tarde, dentro desse grupo de jovens, um primo meu, mais velho, ele tinha um contrabaixo, um Giannini, escala curta, o Sonic, e me emprestou esse contrabaixo. Só que ele só tinha 2 chaves para afinar. Então ele só podia ter 2 cordas. Então ele tinha a corda Lá e a corda Mi. Então o primeiro instrumento elétrico de corda foi um contrabaixo de 2 cordas. A gente plugava ele e fazia o que dava ali, segurando as tônicas dos acordes e aprendendo a fazer. Nesse período, logo um pouquinho depois, na escola onde eu estudei até a 8ª série, eu ainda na 7ª série, num show de talentos, a gente montou a nossa primeira banda. Eu com um grande amigo meu irmão Igor Requena. Com aquela clássica frase, vamos montar uma banda de rock, né? E montamos o Fator RH. Eu, Igor Requena e Oberdan Leonel, para participar de um show de talentos. O nome da banda é Fator RH. Em uma aula de ciências, a gente procurava o nome da banda, e o Igor deu um estalo, foi na porta da minha sala com um livro de ciências e falou, tá aqui o nome da banda, Fator RH. E essa banda durou um tempo, a gente tocou um tempinho com ela, tocou em quermesse de igreja, em show para levantar dinheiro para formatura, esse tipo de coisa, né? E do Igor ali, bem pertinho de casa, tinha uma dupla sertaneja, que era o Celso e Luciano. E aí o Luciano convidou o Igor para tocar bateria e eu para fazer um baixo. E aí foi o primeiro cachê da minha vida. Eu nem lembro se era em reais ainda a moeda. Eu acho que nem era real na época. Talvez. E a gente tocou num bar, assim, num boteco, um sertanejo com o Celso e Luciano. A gente conheceu um cara bem legal que trabalhava na rádio Cidade na época, hoje a Transamérica. Mas na rádio Cidade, o Arashiro, o Aral, foi um padrinho assim, dessa banda Fator RH, colocando em festivais maiores, tocando com outras bandas. O estúdio Toque Pop virou a nossa sala de ensaio, que era pertinho de casa. E desse estúdio Toque Pop, o Aral ele fazia uma programação que ele entrevistava e colocavam as bandas para tocar ao vivo. Tá? Nessa formação do Fator RH, já tinha entrado meu irmão na guitarra, o Eduardo, e a gente participou de alguns festivais. Aí teve uma tecladista, a Vivi, depois um vocalista, o Dico, e até o famoso Serpente. A gente tocou em alguns festivais um pouco maiores, assim, e foi bem legal. As cordas do baixo. Essa banda, a gente tinha um som da banda que era bem precário, era feito com 3 em 1,
aqueles rádios que tocavam com vinil e fita cassete, tinha uma entrada de microfone, e muitas vezes era aquilo ali que a gente usava de amplificador, né? Pedestal com cabo de vassoura, tudo isso, né, porque a gente não tinha nem poder aquisitivo para ficar investindo, comprando coisas que para a época eram muito caras, inacessíveis à maior parte das pessoas, né? Então a gente improvisava, muitas coisas eram improvisadas. Iluminação com lata de óleo e celofane, iluminação com farol de fusca feito de Strubler, que é aquela luz que pisca bem rápido, aquelas bolas que giram com luz, era com motor de liquidificador. Então era tudo muito improvisado. A gente aprendeu de maneira muito improvisada, né? E meus irmãos entraram na banda, o Igor foi estudar em Tatuí, o Igor começou a tocar em banda baile e foi estudar em Tatuí, foi para São Paulo. O Ricardo, meu irmão, assume a bateria, meu quarto vira um estúdio. Até aí a gente ensaiava no Toque Pop, ensaiava na casa da Tininha, irmã do Igor, que era a casa do Pé de Pato, guitarrista do MR, foi considerado um dos melhores guitarristas do Paraná, que também foi um padrinhão nosso, assim, né? Tinha aquela molecada de 12, 13 anos tocando ali na varanda, né? E o meu quarto vira praticamente um estúdio, meu e dos meus irmãos, né? Então a gente dormia entre cabos, baterias e amplificadores, instrumentos por todos os lados. Isso foi na infância, pré-adolescência, né? A gente já dormia entre instrumentos, né? Esperando aquela deixa daquela saidinha do pai e da mãe para poder fazer aquele barulho distorsivo, aquela coisa mais alta, né? Ou de fim de semana, quando não tinha para correr, aquela molecada toda pendurada na janela e aquele som rolando e a gente rolava mesmo. Era muito legal. Essa foi a infância já, né? Já foi a adolescência. E começando a tocar em festas de escola e tudo mais. No finalzinho do Fator RH, ali naquela transição adolescência para juventude, eu conheci a Cirlei Leonardo e a Thalita Esquivel. E eu e meus irmãos gravamos no estúdio, eu acho que é Gênios o nome, o estúdio do saudoso Joaquim de Paula, né? O Joaquim de Paula com toda a sua, né, paciência e tudo mais. E foi o primeiro estúdio que a gente gravou algumas músicas autorais, de autoria da Thalita e da Cirlei, e isso ficou bem marcado. Depois voltamos a gravar várias outras coisas com a Cirlei ali nesse estúdio. E aí eu conheci de alguma forma, por amigos em comuns, foi parar na minha casa Igor Pedrazoli, nessa mesma casa que eu tô aqui. E nesse mesmo quarto, inclusive. Igor Pedrazoli e Andrei Bragabrum. Foi aqui que eu conheci eles. Por amigos em comum. O Igor baterista, o Andrei guitarrista, e ali a gente fez um som, rolou um entrosamento legal inicial e a gente passou a ensaiar lá no São Jorge, na casa do Andrei. A gente passou a ensaiar ali num quartinho no fundo da casa do Andrei. O meu irmão, o Ricardo, foi pro vocal e ali se constituiu então a Joana Dark, uma banda de vida curta, porque ela foi uma banda mais de ensaio e poucos shows. Fizemos alguns shows com a banda Joana Dark. Mas aí num break ali da Joana Dark, entre uma coisa e outra, o Américo e o Kaique estavam com um projetinho de montar uma bandinha e me convidaram para fazer bateria na banda que veio se chamar Nômades. Então eu fui baterista do Nômades no show de estreia do Nômades, que foi no Harmonia Country Club, ali no Matarazzo. Eu fui baterista do Nômades. Depois, nessa formação, o contrabaixista, o Ricardo Cavallini, de Maringá,
A gente ensaiava em Maringá. A gente pegava o amarelinho e ensaiava em Maringá, no Jardim Alvorada. E gravamos algumas coisas também em Maringá, com Nômades. Ele também era contrabaixista e baterista, e a gente inverteu. Ele foi para bateria e eu fui para contrabaixo. Fizemos alguns shows nessa formação, e depois, pela inviabilidade desse vai e vem Maringá, Paranavaí, o Ricardo saiu da banda, e aí eu apresentei então o Andrei e o Igor, que vieram e fecharam o que foi a formação do disco do Nômades. Um disco autoral. Participamos de alguns shows, festivais com essa banda. E aí no final da década de 90, foi isso, né? Começo de 2000 ali. Eu, o Igor e o Andrei, em parceria com o Evandrinho, que na época do Fator RH tocava na banda Opus, veio pro vocal, e o João Vitor Ruvira foi fazer segunda guitarra. Montamos a Dr. Pacheco. Dr. Pacheco, ela foi montada em 99 e ela tem aí 21 anos de existência. Ela existe até hoje. Se você é baterista em Paranavaí, provavelmente você já tocou na Dr. Pacheco, porque a Dr. Pacheco, ela foi a banda que mais teve baterista na história. Eu não conheço uma banda que teve mais baterista que Dr. Pacheco. Se você é baterista em Paranavaí, provavelmente você tocou na Dr. Pacheco. Sabe o encontro dos bateras? Não tem o encontro dos bateras? Quando eu vejo aquele mar de bateristas assim, ó, tocando junto, eu falo, nossa, todos os bateristas do Dr. Pacheco estão aqui. Verdade. Porque eu não sei nem contar, se for contar. Igor Pedrazoli foi o primeiro baterista. Aí teve Marcelo Zavan, baterista do Dr. Pacheco. Glaudemir Glau, batera. Fernando Cheron, baterista do Dr. Pacheco. Lucas Belanda já fez com o Dr. Pacheco também. Falei Fernando Cheron. Quem mais? Silvio Toledo, Igor Batista, Igor Requena, e hoje tá o Zé Roberto, Hugo Baldo. A banda que mais teve baterista na história de Paranavaí, Dr. Pacheco. Dr. Pacheco é uma banda que faz tributo a Raul, também, entre outras coisas, e acompanha hoje o nosso querido amigo e talentosíssimo Marquinhos Dait. Uma banda que está na estrada há 21 anos. Ela vai além dos palcos. É uma história de amizade. Uma história de amizade que está além dos palcos. Eu não mostrei aqui a inauguração que foi a inauguração do Vilão, do meu amigo Márcio Orejana. Então tá aqui a inauguração do Vilão. Eu tô aqui, ó. Aí aqui tá o Américo, aqui tá o Kaique. Inauguração do Vilão. Vilão Bar. Deixa eu ver aqui. Aí em 2000 eu entrei na faculdade de turismo. Eu fui fazer turismo com foco em eventos. Então eu fiz 4 anos de faculdade. Me formei em turismo com foco em eventos. A minha monografia, o tema da minha monografia foi eventos culturais em espaços artísticos, uma abordagem cultural. Então, eu montei uma casa de show chamada Casa das Máquinas. Por um ano, a gente produziu muitos shows, festas por ali. Tributos, e esse espaço que ficava ali no centro, em frente ao Cidade Canção, ali do centro, ao supermercado, esse espaço ele abrigava também bandas que ensaiavam durante os dias, grupos de teatro que ensaiavam durante os dias ali. Então foi um espaço cultural
de 2002 a 2003, muito legal, que faz parte dessa história. E eu toquei numa banda também chamada Dosagem Acústica nessa época, que era a banda do Márcio Consalter, o Caburé, a Camila na bateria. E a gente fez alguns shows também, fez Santa Catarina, ficamos uma semana em Criciúma, fizemos 2 fins de semana lá, uma viagem bem legal que a gente fez para Santa Catarina na época, né? E, e aí veio o Marquinhos Daich. Eu passei a fazer alguns baús do Raul com o Marquinhos Daich e algumas gravações de músicas autorais dele. Marquinhos Daich que acabou, né? Com o Marquinhos Daich a gente tem várias experiências legais. Festivais com Cleiton e Cledir, Pedra Letícia, né? Em um show em Jaguariaíva foi onde eu conheci a minha esposa, que eu sou casado, né? A Vitória. Eu casei, eu conheci a minha esposa numa turnê com Marquinhos Daich num festival. Ela não era da cidade, jamais eu conheceria ela se não fosse a música, por exemplo, né? E com Marquinhos Daich também eu conheci um cara muito legal e importante para a música brasileira, que é o Zé Lourenço. O Zé Lourenço é o maestro do Erasmo Carlos e tem uma história muito boa com ele, porque a gente estava na virada cultural, tinha acabado o show do Erasmo e o Marquinhos me chamou e falou: vem cá, Bana, chega aí. E aí quando eu vi, a gente estava lá no camarim já e ele me apresentou o Zé Lourenço. Zé Lourenço estava nesse show, ia ter um show uma semana depois, ia ter que voltar para o Rio de Janeiro, acabou ficando. A gente gravou um EP com 5 músicas, na formação eu no contrabaixo, Marcos Andrei na guitarra, Marquinhos Daich como compositor, violão e voz, José Lourenço nos pianos, Igor Requeno na bateria, Thiago Batata foi no estúdio do Batata gravado esse EP. Foi gravado em apenas uma noite assim riquíssima pra gente, eu acho que acrescentou muito pra mim e acredito que pra todo mundo. É uma referência que a gente leva. O Zé Lourenço com a semana em Paranavaí em função disso. Eu morava no fundo do estúdio garagem nessa época, eu estava passando algumas coisas na minha vida e morava ali numa sala no fundo do estúdio garagem e todos os dias eu acordava com um bater no vidro do estúdio. Quando eu abria era simplesmente Zé Lourenço, o maestro do Erasmo Carlos. Passou uma semana em casa praticamente. E me falou muitas coisas, porque eu estava passando por uma fase complicada. E ele me falou muitas coisas assim, da vida pessoal dele também, que parecida com a minha, de fase. O que me deu força para continuar e é por isso que a gente está aqui. Toquei nesse final da década de 90 também, só voltando um pouquinho, a cronologia, numa banda de samba chamada Nova Era. Era uma banda de samba e pagode, e a gente já trabalhava com baile, né? A banda do Cristóvão. Então chamava Nova Era, uma banda autoral, que também fazia covers na época. Foi naquela época que o pagode estava muito forte, tinha muito pagode. Então era Idade Dourada, Paranavaí Tênis Clube, Empório, SPDC tinha muito. Então a gente viajava muito com outras bandas baile que faziam mais outros ritmos. A gente viajava com essas bandas para fazer o som. Então a gente tocou Naviraí, bom, fez ali interior do Mato Grosso do Sul, São Paulo, aqui Paraná, interior do Paraná, com essa banda chamada Nova Era. Era me enriqueceu muito, porque eu era muito rock, e de repente eu me vi numa banda de samba, né? Aprendendo a tocar samba, e aquilo pra mim foi muito bom. Hoje eu reconheço muito isso, né? Então, eu trabalhei também como maquiador artístico, trabalhei naquele Festival Fera, que era um festival da rede estadual paranaense. Cada ano era numa cidade, em Paranavaí. Então eu trabalhei com maquiagem artística
nessa época no festival. E foi um festival muito especial para mim, porque o show de encerramento foi com o Hermeto Pascoal. E para mim foi muito especial esse festival, tanto de estar trabalhando dentro dele, porque é um festival muito legal, cheio de oficinas e tudo mais, e, e também com o encerramento do Hermeto. Foi um festival bem rico. E eu trabalhei também com teatro nessa época, com teatro transparentes, com produção e técnica, com um grupo de teatro transparente e com teatro de palha da Camila Aquino. O teatro transparente com a Fabiane Biazuz e no teatro de palha com a Camila Aquino, onde a gente fez o primeiro e segundo encontro biocriativo. Era um encontro na Praça dos Pioneiros, onde tinha várias oficinas, entre elas a que eu ministrava, que era de construção de instrumentos a partir de materiais descartados, a reutilização de materiais, né, para construção, e depois a oficina de ritmo. A gente tinha oficina de ritmo também. Foram 2 encontros biocriativos na Praça dos Pioneiros, com apoio do Sesc, e que foi uma experiência bem bacana para mim também. Logo depois disso daí, ali em 2000 e pouquinho, a gente montou a primeira banda de reggae de Paranavaí. Era uma banda de reggae raiz chamada Paz Interior, com meu amigo Arthur Belanda ali do Estúdio Garagem, o irmão dele, o Lucas Belanda, Edão, Paulo Alonso, Max, e a gente teve essa banda bem legal, que eu acho legal pra caramba. A gente gravou um EP em Maringá com essa banda, era autoral, a gente fazia poucos covers, a maioria era autoral, e participou de vários festivais e festas, tocava bastante em festa, na época tinha muita festa em chácara, e a gente tocou em vários festivais com a banda Paz Interior. Aí logo depois disso eu comecei a tocar em bandas baile, né? Comecei a ver com acúmulo de experiência e precisando trabalhar. Meu amigo Jojo, a convite do meu amigo Jojo, que trabalhava, né, em várias bandas, eu fui tocar na Afrodite. Da Afrodite toquei com o Rodrigo Mendes, com o Fator RM, né? Fiz bailes com banda Condor, MR, Carnaval, viajamos o Brasil todo com essas bandas baile. E baile do Havaí, baile dos anos 60, formatura, casamento. Então a gente tocou muito nessa época. Paralelo a isso, sempre fazendo no ambiente gastronômico, bares, restaurantes, fazendo MPB, violão e voz. Então tem um trabalho solo paralelo, que é trabalhar com música ambiente, em ambientes gastronômicos, né? Coquetéis, jantares. Nas bandas baile também eu fazia esse lado. No jantar eu fazia violão e voz durante o jantar, e depois entrava a banda toda, aí eu ia pro contrabaixo. Fiz bastante jantar também de casamento. Toquei bastante igreja com meu irmão Eduardo, ele na flauta, eu no violão, né? E sempre gravando, paralelo a isso, sempre gravando com alguns amigos. A Cirlei foi uma parceira que eu gravei bastante com ela. Participamos de um festival bem legal, o Fejacan em Jacarezinho. Eu tenho uma foto aqui pra mostrar, ó. Tá a Cirlei aqui. Cirlei. Eu tô aqui, ó, no cantinho. Esse festival aqui a gente conheceu o Renato Teixeira, Romano Cabelo. Cada festival vai trazendo as referências, né, que a gente vai conhecendo na estrada. Aqui foi o Renato Teixeira e o Romano Cabelo, Fejacan, Jacarezinho. Aí eu fiz, com o Sérgio Torrente, eu fiz a produção de uns 40 espetáculos dele. Turnê de 10 anos de Um Dedo de Prosa. Eu fiz produção e registro, que atendeu todas as escolas estaduais de Paranavaí. Eram 3 espetáculos por dia. E a gente fez todas as escolas estaduais de Paranavaí. Com o Sérgio Torrente também eu toquei em vários festivais. Tá? Entre os mais importantes, com a música Uma Zabumba Sem Dó... Pequena Opereta para Zabumba Sem Dó e Um Louco Fora de Si.
Eu tive com 2 prêmios, né, com essa música junto com o Sérgio, que foi Ilha Solteira, no Festival Nacional da MPB, e o Botucanto em Botucatu, né? Ilha Solteira, quem fechou foi Ana Carolina, Botucanto Alceu Valença. Cada festival a gente traz uma joia. Então a gente ganhou 2 prêmios aí. A gente ganhou um Ilha Solteira e um em Botucatu, o prêmio de aclamação popular. Em outra oportunidade, em Botucatu, a gente voltou a Botucatu para participar da virada cultural, com um espetáculo de teatro, um infantil chamado A Pequena Grande História, onde eu fazia sonoplastia ao vivo, com percussão no palco. Desse espetáculo, a gente entrava com instrumentos, não entrava por trás do palco, entrava pelo meio da galera, né? Um espetáculo meio de rua, assim. E muito legal ter feito percussão nesse projeto do Sérgio. E fui trabalhar, então, eu trabalhei como educador social no Hoje Sense, antigo SAS, que é o de internamento provisório para menores infratores. E tendo esse contato ali, me surgiu a ideia de fazer um projeto social e de trabalhar com crianças em situação de vulnerabilidade antes de ter contato com a criminalidade, né? Então eu procurei o secretário de Cultura da época, que era o Paulo César de Oliveira, do Grupo Gralha Azul, né? E falei da minha ideia. Nisso ele tava com um projeto de descentralização de oficinas e me sugeriu que eu pegasse alguns bairros, as oficinas de alguns bairros, né? Então eu fui pegando essas oficinas de alguns bairros e aí nasceu o projeto Tocando em Frente Arte e Musicalização. Tocando em Frente Arte e Musicalização atendeu mais de 1.000 crianças em Paranavaí, né? E eu saía pedindo violão pra galera, quem pudesse doar, violão quebrado, peça, avulso de violão. E a gente conseguiu aí beneficiar pelo menos umas 100 crianças que não tinha instrumento, né? Mais umas 1.000 crianças que passaram pelo projeto e foram musicalizadas. Uma delas que hoje é professor e foi professor da onde começou. Esse projeto começou na Vila City e o primeiro aluno da Vila City chama Anderson Ribeiro. Ele tem limitações visuais, né? Ele tem problema nos olhos, porém o ouvido absoluto. Ele foi se destacando e ele foi crescendo e ele assumiu posteriormente, em 2016 ou 2017, ele assumiu essa oficina como professor. E hoje ele é professor e trabalha com música, né? Hoje ele toca contrabaixo, viola caipira, violão. Eu tenho ele como da minha família. A gente é bem ligado até hoje. E ele tem, hoje, se eu não me engano, 24 anos. Não, 23 anos. E ele começou com 9, 9. Vamos lá. As oficinas, essa oficina ela atendeu vários bairros: Vila City, Vila Operária, São Jorge, Chácara Jaraguá, Sumaré e a Escola Municipal Luzia Guina Machado, por quase 10 anos. Então, participei também das bandas de apoio do FEMUP, Farpa e Festivoz, né, como contrabaixista e percussionista às vezes no FEMUP, com alguns. Acompanhei assim, compositores que eu sempre admirei e tive essa oportunidade de acompanhar. Na época a gente tinha um trio de música instrumental chamado Trio Sonoro, com Rafael Torrente e Cristiano Brum. Era um trio de bossa jazz instrumental. E fizemos muitos concertos didáticos, entre eles uma turnê pelo Sesc, pelo Noroeste do Paraná. Além de bailes, casamentos, né? Toquei também numa banda chamada Cabelo Molhado, uma banda baile do meu irmão, tá? Com Fabrício Marcondes, meu amigo, e o pianista o Leandro Ordinário, meu amigão também, que trabalhou em banda baile comigo. Fui premiado como compositor no FEMUP, no 50º FEMUP, com a música Anônimo Assovio,
uma composição que eu fiz em homenagem ao Negão do Surucuá, uma figura emblemática da nossa cidade de Paranavaí. E também fui premiado no FEPAM, Festival da Música Paranaense, um festival do Sesc, com a música Bar da Jurema, uma homenagem que eu fiz à Dona Jurema, que também durante 40 anos teve um bar no mesmo lugar, e era uma pessoa assim que abria às 6h30 da manhã e fechava 2 horas da manhã. Né? Não abria para o café da manhã e só fechava quase na hora do café de novo. Eu fiz uma música para ela também, que ganhou um prêmio. Né? Fui conselheiro municipal de cultura em Paranavaí e com a banda Elemento Principal, nativa até hoje também, a gente conquistou vários festivais. A gente foi pro Valda 2014 no Rio de Janeiro, tocou no Circo Voador, tá? O show de fechamento foi da Preta Gil. A gente ficou entre as 10 melhores bandas de mais de 3.000 bandas, tá? Depois, em 2015, a gente voltou ao mesmo festival, o Web Festival, da na Fundição Progresso no Rio de Janeiro, na Lapa, do lado do Circo Voador. Tá? A gente já foi premiado praticamente, porque não foi... foi uma amostra, né? Então a gente já foi premiado. E a gente gravou no Da Tribo, em São Paulo, um estúdio emblemático do rock and roll em São Paulo. O Da Tribo, produção do Ciero, numa banda de hardcore bem bacana de São Paulo que chamou Oitão, tá? E ficamos em segundo lugar no São Paulo Music Festival, SP Music Festival. Né? Ficamos em primeiro lugar na classificação, na classificatória, e depois em segundo lugar geral do festival. E participamos nesse mesmo ano de um programa da Valda também no Rio de Janeiro, nos Estúdios Valda. Tá? Que foi esse CD aqui que foi gravado em São Paulo, o Elemento Principal. Agora a gente está produzindo o segundo disco. Tá bom? Com a Smart Band. Smart Band é a banda que acompanha o palestrante Fabiano Brum. Viajamos o Brasil inteiro. Cidades mais importantes do Brasil, fizemos Fortaleza, Brasília, Florianópolis, Curitiba, e tivemos a oportunidade de estar participando com Palavra Cantada, um grupo muito legal infantil. E os festivais, eles sempre trazem pra gente, todos os festivais que a gente participa, eles sempre trazem pra gente essas referências, tipo Renato Teixeira. No Rio de Janeiro a gente teve, no mesmo palco que a gente, Nando Reis, Pitty, Cone Crew, Emicida, Raimundos, que é uma troca muito legal, né? É uma troca muito bacana. Hoje em dia a gente tá assim, Essa oficina Tocando em Frente, só para concluir, essa oficina Tocando em Frente, ela passou pela Secretaria da Fundação Cultural, através primeiro do ASA, Associação dos Artistas de Paranavaí, depois da Uniarte e depois da Inova. Tá? Enquanto Paranavaí pela Secretaria de Educação, tá? Nas escolas municipais, no Hilda Campano, no Jaime Canet, no Santos Dumont, no Noêmia, Dácia Figueiredo Fortes e no Deusdete. Todas essas escolas aí tiveram a oficina Tocando em Frente. Com o Hilda Campano a gente fez a abertura do Festival Monteiro Lobato, na Casa da Criança. Né? Falar em Festival Monteiro Lobato, na Casa da Criança, na Vila Operária. Eu também fui professor de musicalização no SECAP e também na Biblioteca Cidadã. A Biblioteca Cidadã foi através da Fundação Cultural. Na Biblioteca Cidadã eu dei aula há 5 anos, 5 ou 6, acho que 6 anos, né? Desde quando abriu a biblioteca.
até o ano retrasado, o ano passado. Não, ano passado, no ano passado, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, de Ação Social, eu fiz os CRAS, né? Então foi o CRAS do São Jorge, o CRAS da Zona Leste, o CRAS do Jardim Simone e o CRAS do Jardim Maringá. Essas oficinas, todas as outras oficinas que eu dei aula, né? Elas eram realizadas em espaços como centros comerciais, associações comunitárias e, e salões paroquiais, uns espaços que a gente ia vendo. Na Vila Operária também, durante 2 anos, no Centro da Juventude. No Centro da Juventude a gente desenvolveu um trabalho bem legal lá também. Formação de conjunto, né? Sempre a minha casa funcionou como uma escola de música. Eu dei aula para muita gente já em Paranavaí. Dei aula há mais de 20 anos atrás, eu dei aula de bateria. Meu amigo Silvio Toledo. E sempre funcionou como uma escola de música, a parte da frente da minha casa, né? Hoje eu sou professor de música no Estúdio Garagem. Então é ali que eu dou aula. Toda sexta e sábado. No Estúdio Garagem. E a gente está com um elemento principal. A gente está agora num processo de gravação de clipe e composições para o novo CD. Com um elemento principal. Com o Marquinhos Dait, hoje estamos finalizando a gravação e preparando o lançamento do novo disco do Marquinhos, que eu estou fazendo com muito prazer, que é o Da Lama ao Sucesso. Que está assim, muito astral. Os ensaios são feitos uma vez por semana em Londrina. E tá ficando muito bacana. Mas um dos grandes prazeres da minha vida, e eu não posso deixar de falar isso, foi ter feito esse disco aqui, ó. Esse daqui é o disco mais recente do grupo Gralha Azul, de música regional de Paranavaí. Esse trabalho aqui ele me deixou muito feliz de ter feito, de ter tocado no mesmo disco com esses caras aqui, ó. O Preto, Paulo César de Oliveira, o Juca e o Dorival, que eu falei no começo do vídeo. Foi o cara que me apresentou Vinícius de Moraes quando eu era pequeno, ó, em 87. Então ter feito esse disco aqui junto com esse pessoal, ó, isso foi muito legal para mim. Isso me trouxe assim uma satisfação muito grande de ter insistido em trabalhar com música. Foi um presente que o Paulo César acabou me dando antes de partir. Foi ter convidado para fazer esse trabalho. Então fiz os arranjos de contrabaixo e gravei os contrabaixos também. Esplêndido, fabuloso. É isso aí, rapaziada. Toco com a banda hoje eu toco com o Marquinhos Dait, com o Dr. Pacheco, com a Smart Band, todas as bandas paranavaenses, né? E faço gravações pelo Estúdio Garagem e dou aula no Estúdio Garagem. Toco em bares, trabalho solo. Toco com a banda Elemento Principal. Além de acompanhar alguns outros artistas com freelance, né? Eu tenho meu trabalho solo também em ambientes gastronômicos. Trabalho bastante aí em Paranavaí, na Água Doce Cachaçaria. E ali no nosso amigo Johnny Bigode, né? No Estúdio Garagem, que hoje é o Espaço Cultural, e a gente
produz bastante coisa e, aliás, eu tô indo para ali agora. E é isso aí, rapaziada. Valeu, obrigado pela atenção. Fernando Francisco Bana.